Ei, pessoal, no programa de hoje, a política ambiental do governo Bolsonaro. Medidas provisórias, decretos, resoluções que levantam muita polêmica. E o desmatamento na Amazônia, que alcançou novo recorde nos primeiros 4 meses do ano. Eu vou conversar, então, com o professor Raoni Rajão, que é professor de Gestão Ambiental do Departamento de Engenharia de Produção da UFMG. Professor Raoni, muito obrigado por atender a gente. Um prazer estar aqui. Raoni, o que esses dados do desmatamento entre janeiro e abril, que aponta aí um aumento de desmatamento de 55% em relação ao ano passado, é um recorde. O que eles falam da política ambiental do governo, a política que o governo Bolsonaro está empreendendo? Olha, o que ele indica, enfim, né, nós temos inclusive um estudo já em estágio avançado que deve ser publicado em breve, que estima que por volta de 90% do desmatamento na Amazônia ele é ilegal, ou seja, um desmatamento que vai além, né, porque obviamente a legislação permite um certo nível de desmatamento no imóvel rural, mas mais de 90% vai além desses limites. Ou seja, é uma atividade que inclusive que é punida por lei, né, na lei de crimes ambientais. Então, é uma atividade criminosa, né? E como toda atividade criminosa, o incentivo para ela está ligado, de um lado, ao lucro, né? E esse lucro se dá principalmente a partir do momento que a terra é desmatada e revendida. E o que regula, o que faz com que a pessoa não realize a atividade criminosa é o risco de ser punido, né? E que punição que é essa? De um lado, uma multa, um embargo, mas principalmente a intervenção local, a destruição dos equipamentos que estão realizando, né, aquele desmatamento. O que, infelizmente, o que a gente tem visto é uma redução muito grande dos autos de infração e dos embargos, principalmente na Amazônia, né, e o pior, né, uma ação direta, né, do próprio governo federal, inclusive na figura do presidente, que pune aqueles servidores que fazem seguir a lei e que, por exemplo, destroem equipamentos ligados a essa atividade, né, que inclusive é algo... Vimos recentemente, né, aquele episódio com o pessoal do IBAMA, que foi punido porque estava queimando equipamento de invasores de terras indígenas, não é isso? Exatamente, né? E de certa forma, ao você sinalizar, né, para aquele que já está disposto a realizar uma atividade ilegal, que o risco do negócio dele, que o risco do crime diminui, aumenta a sensação de impunidade e isso incentiva o crime, né? É como, de certa forma, fazendo um paralelo, o que acontece quando há greve dos policiais no Nordeste. A polícia fala, estou de greve, eu não vou mais sair às ruas, a criminalidade explode. É exatamente o mesmo processo que a gente está observando. Que peso tem a medida provisória 910? A medida está sendo chamada de MP da grilagem, né? Os ruralistas defendem como uma medida para legalizar terras públicas que foram ocupadas, que foram muitas delas desmatadas, né? A MP prevê aí até 2.500 hectares, né? E está sendo muito criticado, e ela está em vigor desde janeiro, tá certo isso? E agora está acabando o prazo para ser aprovada. Que impacto tem a MP 910 sobre esse comportamento? Fez diferença? O resultado do desmatamento está relacionado de alguma forma com essa MP? Então, já existe uma pressão na direção da mudança e da ampliação dos critérios de regularização fundiária que pode beneficiar os grileiros, já vem acontecido há vários anos, né? Em particular, vale a pena notar que foi passada uma legislação em 2017 no governo Temer, que já, de certa forma, sinaliza muito fortemente, né, a favor da grilagem, principalmente porque passa a ser possível aplicar os critérios da lei, não só a Amazônia Legal, mas todo o Brasil, foi a primeira mudança inserida pelo Temer, e também a área máxima a ser regularizada aumentou de 1.500 para 2.500 hectares. 2.500 hectares é uma área muito grande, né? Para a gente ter ideia, são 2.500 campos de futebol, é o tamanho de muitos municípios, né? Por exemplo, o próprio São Caetano do Sul, na BC Paulista, o município inteiro tem 1.600 hectares. E aí a gente tem essa MP 910,
que ela foi publicada em 2019. O que ela faz concretamente? O principal ponto é que ela, de um lado, faz algo que é positivo, que ela esclarece que eu posso utilizar sensoriamento remoto como forma de verificação de uso efetivo, né? Eu acho que usar tecnologia é algo que é positivo, mas o elemento negativo dela é que ela estende a isenção de vistoria presencial para imóveis de até 2.500 hectares. Né? Isso significa que somente com base em imagens de satélite já vai ser possível estar titulando grandes áreas que vão ser, cujo pagamento dessas áreas vai ser uma fração do preço da terra real, e, de certa forma, incentivando e sinalizando que quem desmatou ilegalmente, quem invadiu terra pública, vai receber um prêmio. E tem também o problema social, porque várias dessas grandes áreas de 2.500 hectares, você já tem presença de muitos pequenos ali. Né? E sem uma vistoria de campo para poder identificar, né, um conflito fundiário, você vai estar, na verdade, tendo uma explosão do agravamento da situação fundiária no país, e não o melhoramento dela. Né? O que seria de maior bom senso? Porque tem um lado que você considera aceitável, necessário. Os ruralistas falam que estão defendendo a MP no Congresso, fala em segurança jurídica, né, para quem vive e trabalha e produz no campo. Mas o que seria, então, desejável para que poderia eventualmente ser modificado no Congresso, para que essa MP não fosse um incentivo à ilegalidade? Então, uma das propostas que nós estávamos conversando com diferentes atores era, primeiro, não estender essa isenção da vistoria para imóveis até 2.500 hectares, inclusive porque, do total da base de imóveis no INCRA que estão para ser analisados, 95% são pequenos, são até 4 módulos fiscais. Para esses 4.000 imóveis adicionais, não faz sentido modificar a lei. Né? Ou seja, para que eu vou modificar uma lei para isentar 4.000 imóveis de serem vistoriados, sendo que, inclusive, eu tenho presença do INCRA em todo o país? Né? Então, assim, não é proporcional. Né? Ou seja, não é que a posição que eu coloco, que nós não vamos avaliar se as pessoas atendem os critérios para serem tituladas. O ponto que para imóveis médios e grandes, tem que ser feito um trabalho mais criterioso, inclusive porque trata-se da cessão de um patrimônio que é nosso. Né? E o interessante é que houve uma discussão interna. A gente teve a MP original, enviada pelo governo federal. Depois nós tivemos a proposta do senador Irajá, que, de certa forma, piorou em vários aspectos a proposta original, por exemplo, permitindo que empresas pudessem ser tituladas, ou que a exploração pudesse ser feita por terceiro, ou seja, uma empresa em São Paulo poderia estar requerendo o título de vários imóveis na Amazônia. Né? Aumentou também o limite para 2.500, antes era 1.650, aumentou para 2.500 esse limite da isenção da vistoria. Né? E aí nós tivemos agora um terceiro momento, que foi um relatório apresentado ontem pelo deputado Zé Silva, né, até de Minas Gerais, que já propôs uma solução muito mais razoável. Né? Existe ali um aumento da isenção de 4 para 6 módulos fiscais, mas ainda são áreas, né, que não são áreas que são muito grandes, então ainda é razoável, né? Além de alguns aprimoramentos na dimensão ambiental. Agora, essa proposta acaba de chegar no Congresso, essa que, de certa forma, é o ponto de partida, mas o PP acaba de apresentar uma emenda pedindo de novo para que seja incluída a isenção de vistoria até 2.500 hectares. Então, que mostra que existe muita mesmo, né, enquanto alguns, inclusive, até mesmo do âmbito ruralista, como o Zé Silva, se sensibilizaram e buscaram chegar num texto um pouco mais consensual, nós temos outros que realmente querem tudo para beneficiar os grileiros. Isso gera um debate muito difícil. Até 6 módulos fiscais seria quantos hectares? Olha, isso chega no máximo na Amazônia a 600 hectares. Mas em Minas Gerais, na maior parte dos municípios, seria por volta de 200 hectares. E aí na Amazônia seria uma coisa razoável. Dá para conviver, porque os grileiros, eles têm, enfim, eles pretendem explorar aquilo ali de forma diversa, não é? São diversas. Você tem a agricultura, tem o grileiro que está ali atrás do garimpo, tem o madeireiro, não é? Uhum. Como evitar essa exploração predadora? A MP se preocupa com isso? Então,
primeiro a gente tem que, talvez, ter uma definição de grilagem. Grilagem é a tomada de terras públicas sem que aquela pessoa que tomou aquelas terras públicas e tem um título e consiga lucrar em cima daquilo, mereça aquilo. Né? Então, existe uma atividade ilegal por detrás da tomada de terra pública. E por que a MP, principalmente até 2.500 hectares, pode ser chamada de MP da grilagem? Porque na situação atual, se eu sou um grileiro, se eu vivo da tomada ilegal de terras públicas para revender, eu preciso gerar documentos falsos, eu preciso, muitas vezes, corromper um fiscal que vai visitar a área, eu preciso mandar, né, pistoleiros para poder, de certa forma, limpar a área, etc. Agora, com essa nova medida provisória, se for aceito 2.500 hectares, basta eu entregar uma imagem de satélite. Eu não preciso nem corromper ninguém. Né? Então, de certa forma, facilita muito o trabalho daqueles que, com uma autodeclaração dizendo eu ocupo a terra de maneira legal e aquilo já é aceito. Né? Então, essa é um pouco a queda de braço, é que haja, para essas áreas grandes, uma verificação mais precisa. Aí você tem a segunda dimensão que ok, a área está sendo ocupada de maneira legítima. Então, por exemplo, uma pessoa que está lá antes de 2008 ocupou a área e efetivamente produz naquela área. Aí entra uma segunda dimensão. Aquela produção, ela se dá de maneira sustentável, ela se dá de acordo com os parâmetros da lei ambiental, né? E na última versão do texto do deputado Zé Silva já tem algumas coisas que apontam nessa direção. Por exemplo, o cadastro tem que estar ativo, né? Ou seja, se houver um problema no cadastro ambiental rural, ele já vai ter dificuldade em se legalizar. Existe também uma cobrança que não pode haver desmatamento na reserva legal ou na área de preservação permanente. Caso contrário, depois de 10 anos, você não vai ter o título definitivo da área. Então, já existem ali alguns elementos que apontam nessa direção, que foram aprimoramentos que foram, inclusive, colocados, né, durante agora, nessa última etapa, e que agora a gente está vendo que está tendo um esforço de retirar isso. Com essa notícia do aumento do desmatamento, né, esse recorde que tivemos aí nesses primeiros 4 meses, o governo tomou uma decisão de mandar o Exército, não é a primeira vez, né, de mandar o Exército na Amazônia para coibir ações. Os ambientalistas têm feito críticas no sentido de que melhor seria que aparelhasse os órgãos ambientais de fiscalização. Como é que você vê a presença do Exército na Amazônia com essa finalidade e, afinal, os órgãos ambientais tendo que agir sob o comando do Exército, que é o que vai acontecer no caso do IBAMA, por exemplo? Uhum. Olha, eu acho que no contexto geral é melhor você ter essa GLO, né, e com a presença das Forças Armadas. Foi anunciado 60 milhões de reais, né, ou seja, um valor substancial, inclusive com todo apoio logístico, do que não ter isso. Agora, está começando essa semana, na verdade, né, a presença deles lá. Está começando essa semana. Agora, existe um problema de base, que é o IBAMA, né, fazendo um paralelo. Né, Rio de Janeiro, a GLO no Rio de Janeiro, nas favelas, onde o Exército subiu as favelas, Morro do Alemão, etc., foi importante? Sim. Mas qual que é a solução definitiva daquilo? Uma polícia bem treinada, bem capacitada, uma inteligência, ou seja, não é a força bruta. Né? E, de certa forma, o que a gente tem visto no IBAMA é um desmonte, que já tem acumulado-se há muitos anos, né? Já são, enfim, praticamente 10 anos que não se faz um concurso. Né? A maior parte dos fiscais hoje já estão próximos à aposentadoria, inclusive em grupos de risco da Covid. Ao mesmo tempo, a gente tem uma substituição que hoje já praticamente completa do IBAMA pelo ministro Ricardo Salles, retirando analistas ambientais treinados, muitos deles até com doutorado, com muita experiência no assunto, sendo substituídos por policiais militares aposentados de São Paulo, que não têm experiência, né, e com isso, obviamente, diminui muito a qualidade do trabalho, né, e isso tudo faz com que o órgão torne-se mais inefetivo. Né? É um desmonte calculado? É um desmonte, enfim, é uma estratégia do Ministério? Olha, tendo visto tudo que é dito, tudo que é feito, é difícil achar que isso é meramente acidental. Né? Ainda mais porque, imagina você chegar, por exemplo, né, num ministério e substituir todos os técnicos e realmente não ter quem saiba do assunto realizando aquela atividade. Né? E isso, obviamente, ainda mais uma atividade de fiscalização. Né? No caso, por exemplo, da Polícia Federal, fazendo um certo paralelo, existe pelo menos ainda critério. Você tem que ser um delegado de categoria especial para poder ser diretor da Polícia Federal. No IBAMA não tem isso.
qualquer pessoa pode assumir o cargo de direção, por exemplo, de fiscalização do IBAMA. E, de fato, a gente tem pessoas sem experiência ali nessas atividades, né? E isso, obviamente, ajuda a explicar por que a gente teve uma redução tão grande nos autos de infração. Imagina, em 2019, tivemos metade das multas de 2018, né? Sendo que 2018 já era um período de queda. Né? Imagina se, por exemplo, a Polícia Federal fizesse metade das operações e apreendesse a metade das drogas no ano anterior. Qual que seria a leitura que a sociedade teria daquilo? Né? Que claramente existe ali, né, um fechar um olho para a questão. Né? E é isso que a gente está vendo muito claramente no setor ambiental, e isso está gerando muita preocupação. Em abril, o garimpo ilegal ganhou uma espécie de chancela do Ministério do Meio Ambiente, né, com a demissão dos servidores do IBAMA, não é? Porque eles estavam, inclusive, em terras indígenas, não é isso mesmo? Quão é grave assim, a presença dos garimpeiros? A gente sabe que garimpo, especialmente garimpo de ouro, ele pode ser bastante poluente, agressivo, sim, não é? Ao meio ambiente. Qual é a situação do garimpo, o nível de exploração e de ameaça ao meio ambiente hoje lá na Amazônia? Olha, o garimpo ele é muito preocupante em diferentes níveis, né? Em primeiro lugar, muitas vezes o garimpeiro é o primeiro branco a chegar numa área com presença de populações tradicionais indígenas, né? Então, ele que normalmente vai estar entrando em conflito, muitas vezes matando as populações indígenas que se encontram ali. Então, tem esse primeiro nível. Segundo, o garimpo que se faz na Amazônia é um garimpo muito agressivo, que utiliza muito mercúrio, né? Então, existe ali uma poluição muito grande, né, das águas, inclusive dos próprios mananciais. Em terceiro, que eu acho que é uma conexão que muitas vezes é pouco vislumbrada, o garimpo ilegal de ouro na Amazônia é um dos principais meios para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas internacional. Então, se você permite a expansão descontrolada do garimpo, principalmente de ouro, você também está empoderando as grandes quadrilhas de tráfico de drogas internacionais, que inclusive operam muito na Amazônia, né, trazendo drogas, né, dos países vizinhos para o Brasil e depois da Europa, né, e o mais preocupante, que isso é feito com uma lógica de, não, o garimpeiro também é trabalhador, etc., etc., sem entender todas as consequências que estão em torno desse tipo de ação. Né? Então, não é um trabalhador honesto que está lá buscando o ganha-pão da família dele. É, de fato, algo que muitas vezes tem vinculação, né, com o crime organizado, e isso é muito preocupante. Como é que a Amazônia é usada nesse sentido? São pistas, são laboratórios naquela região? Como é que é usado? Olha, então, existem várias fronteiras que dão acesso aos países vizinhos onde se produz droga. Então, acho que o principal é um corredor mesmo de acesso, né? Agora, a outra questão é o seguinte... A Amazônia Internacional, né? Envolve a Amazônia Internacional. A outra questão é o seguinte, assim, pensando comigo, né? Se eu tenho um negócio ilegal de tráfico de drogas e eu tenho uma receita e um lucro de 100 milhões de dólares por ano ou por mês, como é que eu faço para esconder esse dinheiro? Eu não vou colocar isso na minha conta corrente, né? Eu tenho que colocar em um lugar onde seja difícil de ser encontrado. Então, muitas vezes esse dinheiro é investido em terras, e aí você tem a vinculação com a MP da grilagem, e muitas vezes esse dinheiro é investido em ouro. Né? E aí e é claro, alguém tem que prover essa terra e alguém tem que prover esse ouro. Né? E aí você vê o sistema, de certa forma, assim, interagindo. Né? Em abril também, esse abril foi um tanto despedaçado, né? Em abril também o ministro Ricardo Salles ele recomendou aos órgãos sob o comando dele para desconsiderar a lei da Mata Atlântica. O que isso significa exatamente? Que tipo de consequências nós podemos esperar caso essa resolução, que já é alvo de ação do Ministério Público Federal, é uma resolução do Ministério do Meio Ambiente, se isso for levado a cabo? Olha, então, acho que primeiro é importante esclarecer que nós temos no Brasil uma lei federal, né, que é o Código Florestal, que inclusive foi modificado e enfraquecido em 2012, e um dos pontos principais do Código Florestal de 2012 foi uma anistia para os desmatadores que desmataram antes de 2008.
mais ou menos 60% de todo o desmatamento que aconteceu até 2008 simplesmente não precisa mais ser recuperado, né? Mas, no caso da Mata Atlântica, a Mata Atlântica tem uma lei específica, que sim, foi aprovada antes do Código Florestal, né? Ela é de 2006, mas que ela é feita baseado na consideração que, 150 milhões de brasileiros dependem da Mata Atlântica para poder beber água. Então, assim, as grandes cidades do Brasil estão em mananciais da Mata Atlântica, e a Mata Atlântica já foi desmatada a mais de 80%. Então, ela merece, sim, uma lei mais restritiva. Remanescentes. Essa é a lógica. E o que, de certa forma, o ministro Salles colocou é que, visto com o argumento que foi aprovado o Código Florestal, que eu não preciso respeitar a legislação mais específica, sendo que ela é mais específica exatamente pela condição especial da Mata Atlântica, né? Isso, em termos práticos, significa que mesmo que agora, né, a partir dessa nova interpretação, algo como 500 mil de hectares de matas ripárias que ficam lá na beira dos rios para poder impedir, né, o assoreamento e também permitir uma melhor penetração da água, evitar enchentes, ou seja, prestar todos esses serviços, 500 mil de hectares dessas florestas não vão precisar mais ser recuperadas, porque elas entram na anistia geral dada pelo Código Florestal. Essa é a principal mudança, né? E, obviamente, é algo que é muito preocupante. Você acredita que essa ação civil pública pode ter efeito, pode conseguir na justiça barrar? Quer dizer, que efetividade tem? O judiciário tem sido muito demandado, não é? Pela sociedade civil, por outros poderes e tal, em relação a ações do executivo. Você acredita que, no caso ambiental, essa presença também do judiciário, essa participação do judiciário é importante e essa MP pode, essa ação do Ministério Público pode funcionar? Olha, sem dúvida, né? Eu acho que o judiciário tem um papel importante. Agora, minha preocupação é o seguinte, até fazendo paralelo com o Código Florestal. Assim que ele foi aprovado em 2012, foi feita uma ação de inconstitucionalidade ao Superior Tribunal Federal, e essa ação se arrastou por mais de 6 anos, né? E no final das contas, quando foi julgada, ainda foi julgada, de certa forma, questionando vários dos preceitos anteriores sobre a legislação ambiental. Tanto é que, por exemplo, essa anistia que eu estou lhe falando foi entendida pelo Superior Tribunal como não sendo uma anistia, né? Então, existe ali alguns elementos que são bastante complexos. E mais do que o julgamento, tem todo o atraso da própria implementação do Código Florestal, que vai se dar a partir do momento que teremos mais um processo, mais um ADIM, né, que vai ficar anos para ser julgado, e enquanto ele não é julgado, ninguém faz nada, né? E isso, obviamente, gera uma insegurança jurídica muito grande e atrasa as ações. Isso é muito preocupante. O país está um pouco paralisado, um pouco não, bastante paralisado pela pandemia, né? Mas esses acontecimentos na área ambiental e ações do governo na área ambiental não pararam, não. Nesse período de pandemia está funcionando francamente. E você mencionou no início da nossa conversa as fragilidades e os problemas dos órgãos ambientais. Só para a gente encerrar, como é que fica a estrutura do Estado com esta política empreendida pelo Bolsonaro? Como é que você vê a perspectiva? O quão pode ela ser forte, bem estruturada, mesmo que sofra, para resistir a uma política pontual de um governo? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que pelo menos desde 2012, a gente tem um enfraquecimento paulatino da agenda ambiental, né? Isso tem um custo, e é um custo acumulativo, né? E o que é claro que chegou uma hora, né, que esse processo se acelerou muito e se degradou muito rapidamente e de repente, né, assim, a população assustou, né? Mas, ou seja, o ponto sempre é importante estar vigilante sempre, ainda mais porque defender a legislação ambiental, né, e o meio ambiente é defender o bem-estar para todos nós, é um bem comum, né? E eu acho que um outro elemento também é lembrar que a gestão ambiental é responsabilidade compartilhada também com os estados, né? Os estados têm que, de certa forma, ter um papel
mais central, né, e apesar, né, de ter tido alguns resultados interessantes, eu acho que o papel da sociedade mineira, em particular, cobrar, sim, por exemplo, um posicionamento do Instituto Estadual de Florestas, do Sistema, né, Estadual de Meio Ambiente, do próprio governador Zema, com relação a esses pontos, até, de certa forma, porque o Estado tem e pode e deve, sim, tomar a frente, né, e proteger o meio ambiente, que é um bem de todos nós. O que exatamente, eu sei que tem aí uma responsabilidade concorrente constitucional, mas o que exatamente o governo estadual, no caso de Minas Gerais, o governo Zema poderia fazer para fazer um contraponto a essas questões que são colocadas? Em primeiro lugar, avançar na implementação do Código Florestal, né, validando o cadastro ambiental rural. A gente tem aí, inclusive, isso é uma colaboração que a gente tem feito com o Estado de Minas Gerais, a gente tem passado dados técnicos com eles, né, e tem sido uma colaboração profícua, porém, quando se tem uma vontade política, quando se tem uma determinação direta do governador, obviamente tudo anda muito mais rápido. Né? Então, a partir do momento que o governador se pronuncia e coloca aquilo como algo prioritário na sua agenda, você tem uma potencialização de todos esses elementos. Então, poderia, ou seja, haver uma coisa que ainda não aconteceu. Pelo contrário, né? O que inclusive foi divulgado pela mídia é que os órgãos ambientais do Estado de Minas, inclusive, iam ser, em boa parte, reduzidos. Foi o desastre de Brumadinho que reverteu parte desses processos, né? Porque a gente teve ali um início de governo, né? Um governo com um matiz mais liberal, que eu acho que também tem seus méritos, mas que ainda tem a aprender a importância da agenda ambiental também para um bom ambiente de negócios, né? Porque se eu não tenho água, se eu não tenho produção elétrica, se eu não tenho boa qualidade de vida para a população, eu também tenho um impacto econômico para todos, né? Também, ao mesmo tempo, o combate do desmatamento. Minas tem problemas também com desmatamento, principalmente produção ilegal de carvão, né? O envolvimento, por exemplo, da produção de ferro-gusa com extração madeireira ilegal, né? A gente tem também uma necessidade de estar, principalmente na região ali onde você tem uma produção agropecuária mais intensa, no norte de Minas, Triângulo Mineiro, problemas ambientais que merecem uma atenção maior, ou seja, são vários pontos ali, além de, obviamente, a questão da mineração, né? Que é mais central para nós, né, e que teve todo esse debate. Inclusive, vale lembrar, né, que, por exemplo, no ano passado discutiu-se muito a flexibilização da legislação de licenciamento, onde se passasse um certo período e o governo e o Estado não se pronunciasse a favor ou contra uma licença, ela era automaticamente aprovada. É um absurdo isso. Mas é um absurdo que em Minas já é assim, graças a uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, inclusive poucas semanas após o desastre de Mariana, né, ao largo do público e do debate público dos mineiros, né? Então, de certa forma, a gente vê ali várias preocupações também e a importância de nós assumirmos as nossas agendas e buscarmos liderar elas também, né? Passa, então, pelo fortalecimento dos órgãos de Minas para enfrentar essas questões, é isso? Sim, passa do lado do executivo, mas passa também pelo lado do legislativo, né? Porque o legislativo mineiro também, assim como no âmbito federal, tem aprovado várias legislações que têm enfraquecido as proteções ambientais em vez de fortalecê-las, mesmo após Mariana, né? Então, isso eu acho que é um ponto importante também de lembrar. Certamente, essa é sempre uma questão. A questão da mineração é uma questão sempre colocada ao Legislativo e ao Executivo de Minas. Muitíssimo obrigada, Raoni, pela entrevista, ótima conversa. Passamos em revista aí. As notícias não são boas, né? A gente fica na expectativa de que o debate também ajude a melhorar as circunstâncias. Obrigada. Obrigado a vocês. Até mais. Eu conversei com o professor Raoni Rajão, que é professor de Gestão Ambiental do Departamento de Engenharia de Produção da UFMG. Até a próxima.